Kurt Bauer fecha os olhos antes de responder. O jornalista acabou de fazer a pergunta: qual exército ele mais respeitou na guerra? E a sala em Munique fica em silêncio. Kurt tem 63 anos, mãos marcadas pelo frio das trincheiras italianas e uma cicatriz no pescoço que ele nunca explica. Ele respira fundo, abre os olhos e diz um nome que ninguém na sala esperava ouvir. Os brasileiros. O repórter ri nervoso. Pergunta de novo, achando que entendeu errado. Kurt não ri. Ele olha direto para a câmera e repete devagar, como quem carrega aquilo há 25 anos, esperando alguém perguntar. Os americanos tinham armas melhores. Os britânicos tinham disciplina de ferro. Mas os brasileiros tinham algo que ele nunca soube nomear direito e que nunca conseguiu esquecer. Era 1944. A Itália ardia. E num vale lamacento entre montanhas que Kurt jamais tinha ouvido falar antes da guerra, um grupo de soldados tropicais apareceu no horizonte com uniformes surrados, rifles velhos e sorrisos que não faziam nenhum sentido naquele inferno. Ele os viu pela primeira vez através da mira do seu rifle, e o que aconteceu nos segundos seguintes mudou para sempre a forma como ele enxergava o inimigo e a si mesmo. O que esses soldados fizeram naquele vale e por que os próprios veteranos alemães passaram décadas falando sobre eles em voz baixa e com respeito genuíno, é o que você vai descobrir até o final deste vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora. E conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo, porque essa história precisa chegar em todo lugar. Preparado usando Claude Sonnet 4.6, Kurt não atirou. Ele não sabe explicar por que até hoje. O dedo estava no gatilho, o alvo estava claro, e a ordem era eliminar qualquer movimento no perímetro leste. Mas algo naquele grupo de soldados o fez hesitar por 2, 3, 4 segundos, tempo suficiente para que tudo mudasse. O homem na mira não estava avançando em posição de combate. Ele estava agachado ao lado de um corpo caído, verificando o pulso com a mesma urgência de um médico e não de um soldado. Kurt abaixou o rifle sem entender o que estava fazendo. E essa decisão de 3 segundos o perseguiria por décadas. Setembro de 1944. O vale do rio Po, norte da Itália, era um labirinto de lama, arame farpado e fumaça de artilharia. A guerra naquele corredor específico já durava meses sem movimento decisivo. Os americanos empurravam pelo lado oeste, os britânicos cobriam o norte, e no centro, numa faixa de terra que ninguém queria muito, estava uma divisão que os próprios aliados tratavam como enfeite. Soldados do Brasil. Um país a 14 mil quilômetros dali, sem tradição recente de guerra, sem equipamento de ponta, sem nenhuma razão geopolítica óbvia para estar naquele inferno europeu. Os generais alemães tinham recebido o relatório sobre eles semanas antes. A maioria riu. O relatório dizia que a força expedicionária brasileira era composta por homens mal nutridos, mal treinados, recrutados às pressas de estados rurais do Nordeste e do interior do país. Dizia que muitos nunca tinham visto neve. Que parte deles chegou à Itália sem nunca ter disparado um rifle em combate real. Que o moral era baixo e a coesão era fraca. O documento terminava com uma avaliação que circulou entre os oficiais alemães como piada. Não representam ameaça tática significativa. Kurt guardou esse relatório na mochila. Ele leria aquelas palavras de novo meses depois e sentiria um peso diferente em cada linha. O que o relatório não dizia, porque nenhum serviço de inteligência consegue medir isso, era o que esses homens carregavam por dentro. A maioria dos pracinhas tinha deixado famílias em cidades pequenas onde a Segunda Guerra era uma coisa distante, quase abstrata. Eles não lutavam por ideologia refinada, nem por expansão territorial. Lutavam porque foram chamados, porque o Brasil tinha entrado na guerra após seus navios serem afundados no Atlântico, e porque recusar era impensável dentro do código de honra que cresceram respeitando. Esse tipo de motivação, simples, pessoal, quase primitiva, produzia um soldado diferente. Um homem que lutava com o coração mais próximo da superfície. Foi numa tarde de terça-feira, 14 de setembro, por volta das 15 horas,
que Kurt e sua unidade estabeleceram o primeiro contato próximo com os brasileiros. Não foi um confronto planejado. Foi um desses acidentes que a guerra fabrica o tempo todo. 2 grupos, 2 lados, numa estrada de terra entre 2 colinas, sem cobertura suficiente para nenhum dos dois. Por cerca de 40 segundos, os 2 grupos se encararam em silêncio. Kurt contou depois que havia 12 brasileiros e 9 alemães, que a superioridade numérica estava do lado deles, e que mesmo assim, nenhum dos 2 lados abriu fogo primeiro. O que quebrou o silêncio não foi um tiro, foi uma voz. Um pracinha alto, de pele escura e uniforme com remendos na manga esquerda, deu um passo à frente com as mãos levantadas. Não em rendição, mas num gesto que Kurt interpretou instintivamente como espera. O homem disse algo em português que ninguém do lado alemão entendeu. Depois apontou para um soldado alemão mais jovem, um garoto de talvez 16 anos, que estava com o tornozelo torcido e mal conseguia ficar em pé. E então fez um gesto universal. Ofereceu o ombro. Kurt ficou paralisado. O garoto olhou para ele pedindo permissão. Kurt não disse nem sim nem não. O garoto aceitou o apoio do brasileiro. Essa cena durou menos de 2 minutos. Depois, os 2 grupos se separaram em direções opostas, sem um único disparo. Mas Kurt descreveu aquele momento em pelo menos 4 entrevistas diferentes ao longo da vida, sempre com as mesmas palavras. Foi a primeira vez na guerra que senti que o homem do outro lado era um ser humano antes de ser um inimigo. Nenhum manual militar ensina esse tipo de coisa. Nenhum general ordena. Acontece ou não acontece. E com os brasileiros, segundo os relatos que começaram a circular nos campos alemães semanas depois, acontecia com uma frequência que desafiava qualquer explicação racional. Os prisioneiros alemães capturados nas semanas seguintes voltavam dos interrogatórios com histórias parecidas. Não histórias de tortura ou humilhação, histórias de café, de cigarros divididos, de um sargento brasileiro que passou 1 hora tentando se comunicar com um prisioneiro bávaro, usando apenas gestos e risadas, até os 2 encontrarem uma palavra em comum: futebol. Essas histórias parecem pequenas, mas dentro de uma guerra onde o tratamento padrão ao prisioneiro oscilava entre o frio calculado e a brutalidade aberta, um copo de café quente tinha o peso de uma declaração filosófica. Kurt foi capturado em outubro de 1944, não pelos brasileiros, mas por uma unidade americana. Ele passou 3 semanas num campo de triagem antes de ser transferido. Durante esse tempo, ouviu de outros prisioneiros alemães relatos sobre o setor brasileiro do fronte que o intrigavam cada vez mais. Um tenente de Hamburgo disse que tinha pedido explicitamente para ser conduzido às linhas brasileiras quando sua unidade se viu cercada. Um cabo de Dresden descreveu um pracinha que havia improvisado uma maca com 2 rifles e um poncho para carregar um soldado alemão ferido até a retaguarda, um homem que era tecnicamente seu inimigo. Kurt anotou tudo num caderno que ainda existe, guardado pela família em Munique. O contraste com o tratamento americano não era necessariamente uma questão de crueldade, era uma questão de distância. Os soldados americanos tratavam os prisioneiros com eficiência, dentro das regras, sem excessos, mas também sem calor humano. Era uma relação transacional, de guerra industrializada, onde o inimigo era uma categoria logística antes de ser uma pessoa. Os brasileiros pareciam incapazes de manter essa distância. Como se o treinamento militar não tivesse conseguido apagar completamente alguma coisa anterior. Uma hospitalidade quase reflexa, um impulso de tratar o outro como visita, mesmo quando ele havia estado tentando matar você horas antes. Kurt saiu do campo de triagem americano e foi transferido para um campo maior perto de Nápoles. Lá ele finalmente encontrou um grupo de prisioneiros que tinha sido capturado diretamente pelos brasileiros. Eram 15 homens, de unidades diferentes, que tinham caído nas mãos da FEB em pontos distintos do fronte. Kurt passou 2 dias ouvindo os relatos deles. Eram histórias diferentes, de lugares diferentes, com personagens diferentes, mas havia um fio comum em todas elas. Um detalhe que aparecia repetido demais para ser coincidência,
e que Kurt levou consigo pelo resto da vida. Os brasileiros sempre perguntavam o nome. Não o posto, não a unidade, não as posições inimigas. O nome. Como se aquela informação, a mais básica, a mais humana de todas, fosse a primeira coisa necessária antes de qualquer outra conversa. Kurt fechou o caderno quando o último dos 15 terminou de falar. Olhou para o teto do barracão por um longo tempo. E pensou numa coisa que ele só verbalizaria décadas depois, numa sala em Munique, para um jornalista que não esperava aquela resposta, que talvez o que diferenciava os brasileiros não fosse tática, nem equipamento, nem doutrina militar. Era algo muito mais simples e muito mais difícil de fabricar. Mas o que aconteceria quando esse comportamento fosse testado de verdade, não numa estrada acidental, não num campo de prisioneiros, mas no meio de um combate real, com mortos no chão e ordens claras para não mostrar misericórdia, ainda estava por vir. E o que os pracinhas fizeram nesse momento é o que nenhum veterano alemão conseguiu esquecer. Friedrich guardou um botão de osso por 53 anos. Kurt fechou os olhos antes de responder. E Antônio, num porão frio em janeiro de 1945, escolheu ver um inimigo como gente, sem ordem, sem audiência, sem nenhuma razão militar para isso. Esses homens não viraram estátua nem entraram em livro didático, mas viveram dentro da memória de pessoas que nunca esqueceram o que é ser tratado com dignidade quando o mundo inteiro autorizava o contrário. É disso que a FEB foi feita. Não só de batalhas e posições tomadas, mas de escolhas pequenas, feitas por homens comuns, que produziram um respeito que atravessou décadas, fronteiras e idiomas. O que os pracinhas deixaram na Europa não foi só uma bandeira fincada num mapa. Foi a prova de que é possível lutar com ferocidade e ainda assim não perder a humanidade no processo. E essa prova ficou guardada em caixinhas de madeira, em cartas com português de dicionário, e na voz trêmula de veteranos alemães que, 30 anos depois, ainda não sabiam explicar direito o que sentiram, mas sabiam exatamente quem tinham encontrado. Se essa história te tocou, compartilha agora, porque a memória dos pracinhas merece chegar em todo lugar onde existe alguém que ainda acredita que caráter importa. Comenta aqui de qual cidade e país você está assistindo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E antes de sair, vai até o comentário fixado. Deixei lá o link para o nosso conteúdo escrito com muito mais detalhes sobre a FEB, os pracinhas e as histórias que a história oficial não contou. Você não vai querer perder. Kurt Bauer fecha os olhos antes de responder. O jornalista acabou de fazer a pergunta: qual exército ele mais respeitou na guerra? E a sala em Munique fica em silêncio. Kurt tem 63 anos, mãos marcadas pelo frio das trincheiras italianas e uma cicatriz no pescoço que ele nunca explica. Ele respira fundo, abre os olhos e diz um nome que ninguém na sala esperava ouvir. Os brasileiros. O repórter ri nervoso. Pergunta de novo, achando que entendeu errado. Kurt não ri. Ele olha direto para a câmera e repete devagar, como quem carrega aquilo há 25 anos, esperando alguém perguntar. Os americanos tinham armas melhores. Os britânicos tinham disciplina de ferro. Mas os brasileiros tinham algo que ele nunca soube nomear direito. E que nunca conseguiu esquecer. Era 1944. A Itália ardia. E num vale lamacento entre montanhas que Kurt jamais tinha ouvido falar antes da guerra, um grupo de soldados tropicais apareceu no horizonte com uniformes surrados, rifles velhos e sorrisos que não faziam nenhum sentido naquele inferno. Ele os viu pela primeira vez através da mira do seu rifle, e o que aconteceu nos segundos seguintes mudou para sempre a forma como ele enxergava o inimigo e a si mesmo. O que esses soldados fizeram naquele vale e por que os próprios veteranos alemães passaram décadas falando sobre eles em voz baixa e com respeito genuíno, é o que você vai descobrir até o final deste vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora. E conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo, porque essa história precisa chegar em todo lugar. Preparado usando Claude Sonnet 4.6, Kurt não atirou. Ele não sabe explicar por que até hoje. O dedo estava no gatilho.
O alvo estava claro, e a ordem era eliminar qualquer movimento no perímetro leste. Mas algo naquele grupo de soldados o fez hesitar por 2, 3, 4 segundos, tempo suficiente para que tudo mudasse. O homem na mira não estava avançando em posição de combate. Ele estava agachado ao lado de um corpo caído, verificando o pulso com a mesma urgência de um médico e não de um soldado. Kurt abaixou o rifle sem entender o que estava fazendo. E essa decisão de 3 segundos o perseguiria por décadas. Setembro de 1944. O Vale do Rio Pó, norte da Itália, era um labirinto de lama, arame farpado e fumaça de artilharia. A guerra naquele corredor específico já durava meses sem movimento decisivo. Os americanos empurravam pelo lado oeste. Os britânicos cobriam o norte. E no centro, numa faixa de terra que ninguém queria muito, estava uma divisão que os próprios aliados tratavam como enfeite. Soldados do Brasil. Um país a 14 mil quilômetros dali, sem tradição recente de guerra, sem equipamento de ponta, sem nenhuma razão geopolítica óbvia para estar naquele inferno europeu. Os generais alemães tinham recebido o relatório sobre eles semanas antes. A maioria riu. O relatório dizia que a Força Expedicionária Brasileira era composta por homens mal nutridos, mal treinados, recrutados às pressas de estados rurais do Nordeste e do interior do país. Dizia que muitos nunca tinham visto neve, que parte deles chegou à Itália sem nunca ter disparado um rifle em combate real, que o moral era baixo e a coesão era fraca. O documento terminava com uma avaliação que circulou entre os oficiais alemães como piada. Não representam ameaça tática significativa. Kurt guardou esse relatório na mochila. Ele leria aquelas palavras de novo meses depois e sentiria um peso diferente em cada linha. O que o relatório não dizia, porque nenhum serviço de inteligência consegue medir isso, era o que esses homens carregavam por dentro. A maioria dos pracinhas tinha deixado famílias em cidades pequenas, onde a Segunda Guerra era uma coisa distante, quase abstrata. Eles não lutavam por ideologia refinada nem por expansão territorial. Lutavam porque foram chamados, porque o Brasil tinha entrado na guerra após seus navios serem afundados no Atlântico e porque recusar era impensável dentro do código de honra que cresceram respeitando. Esse tipo de motivação, simples, pessoal, quase primitiva, produzia um soldado diferente, um homem que lutava com o coração mais próximo da superfície. Foi numa tarde de terça-feira, 14 de setembro, por volta das 15 horas, que Kurt e sua unidade estabeleceram o primeiro contato próximo com os brasileiros. Não foi um confronto planejado. Foi um desses acidentes que a guerra fabrica o tempo todo. 2 grupos, 2 lados, numa estrada de terra entre 2 colinas, sem cobertura suficiente para nenhum dos dois. Por cerca de 40 segundos, os 2 grupos se encararam em silêncio. Kurt contou depois que havia 12 brasileiros e 9 alemães, que a superioridade numérica estava do lado deles, e que mesmo assim, nenhum dos 2 lados abriu fogo primeiro. O que quebrou o silêncio não foi um tiro. Foi uma voz, um pracinha alto, de pele escura e uniforme com remendos na manga esquerda, deu um passo à frente com as mãos levantadas, não em rendição, mas num gesto que Kurt interpretou instintivamente como espera. O homem disse algo em português que ninguém do lado alemão entendeu. Depois apontou para um soldado alemão mais jovem, um garoto de talvez 16 anos que estava com o tornozelo torcido e mal conseguia ficar em pé. E então fez um gesto universal. Ofereceu o ombro. Kurt ficou paralisado. O garoto olhou para ele pedindo permissão. Kurt não disse nem sim nem não. O garoto aceitou o apoio do brasileiro. Essa cena durou menos de 2 minutos. Depois, os 2 grupos se separaram em direções opostas, sem um único disparo. Mas Kurt descreveu aquele momento em pelo menos 4 entrevistas diferentes ao longo da vida, sempre com as mesmas palavras. Foi a primeira vez na guerra que senti que o homem do outro lado era um ser humano antes de ser um inimigo. Nenhum manual militar ensina esse tipo de coisa. Nenhum general ordena. Acontece ou não acontece. E com os brasileiros,
Segundo os relatos que começaram a circular nos campos alemães semanas depois, acontecia com uma frequência que desafiava qualquer explicação racional. Os prisioneiros alemães capturados nas semanas seguintes voltavam dos interrogatórios com histórias parecidas. Não histórias de tortura ou humilhação, histórias de café, de cigarros divididos, de um sargento brasileiro que passou 1 hora tentando se comunicar com um prisioneiro bávaro usando apenas gestos e risadas, até os dois encontrarem uma palavra em comum: futebol. Essas histórias parecem pequenas, mas dentro de uma guerra onde o tratamento padrão ao prisioneiro oscilava entre o frio calculado e a brutalidade aberta, um copo de café quente tinha o peso de uma declaração filosófica. Kurt foi capturado em outubro de 1944, não pelos brasileiros, mas por uma unidade americana. Ele passou 3 semanas num campo de triagem antes de ser transferido. Durante esse tempo, ouviu de outros prisioneiros alemães relatos sobre o setor brasileiro do fronte que o intrigavam cada vez mais. Um tenente de Hamburgo disse que tinha pedido explicitamente para ser conduzido às linhas brasileiras quando sua unidade se viu cercada. Um cabo de Dresden descreveu um pracinha que havia improvisado uma maca com 2 rifles e um poncho para carregar um soldado alemão ferido até a retaguarda. Um homem que era tecnicamente seu inimigo. Kurt anotou tudo num caderno que ainda existe, guardado pela família em Munique. O contraste com o tratamento americano não era necessariamente uma questão de crueldade. Era uma questão de distância. Os soldados americanos tratavam os prisioneiros com eficiência, dentro das regras sem excessos, mas também sem calor humano. Era uma relação transacional de guerra industrializada, onde o inimigo era uma categoria logística antes de ser uma pessoa. Os brasileiros pareciam incapazes de manter essa distância. Como se o treinamento militar não tivesse conseguido apagar completamente alguma coisa anterior. Uma hospitalidade quase reflexa, um impulso de tratar o outro como visita, mesmo quando ele havia estado tentando matar você horas antes. Kurt saiu do campo de triagem americano e foi transferido para um campo maior perto de Nápoles. Lá ele finalmente encontrou um grupo de prisioneiros que tinha sido capturado diretamente pelos brasileiros. Eram 15 homens de unidades diferentes, que tinham caído nas mãos da FEB em pontos distintos do fronte. Kurt passou 2 dias ouvindo os relatos deles. Eram histórias diferentes, de lugares diferentes, com personagens diferentes. Mas havia um fio comum em todas elas, um detalhe que aparecia repetido demais para ser coincidência e que Kurt levou consigo pelo resto da vida. Os brasileiros sempre perguntavam o nome. Não o posto, não a unidade, não as posições inimigas, o nome. Como se aquela informação, a mais básica, a mais humana de todas, fosse a primeira coisa necessária antes de qualquer outra conversa. Kurt fechou o caderno quando o último dos 15 terminou de falar. Olhou para o teto do barracão por um longo tempo. E pensou numa coisa que ele só verbalizaria décadas depois, numa sala em Munique, para um jornalista que não esperava aquela resposta, que talvez o que diferenciava os brasileiros não fosse tática, nem equipamento, nem doutrina militar. Era algo muito mais simples e muito mais difícil de fabricar. Mas o que aconteceria quando esse comportamento fosse testado de verdade, não numa estrada acidental, não num campo de prisioneiros, mas no meio de um combate real, com mortos no chão e ordens claras para não mostrar misericórdia, ainda estava por vir. E o que os pracinhas fizeram nesse momento é o que nenhum veterano alemão conseguiu esquecer. Friedrich guardou um botão de osso por 53 anos. Kurt fechou os olhos antes de responder. E Antônio, num porão frio em janeiro de 1945, escolheu ver um inimigo como gente, sem ordem, sem audiência, sem nenhuma razão militar para isso. Esses homens não viraram estátua nem entraram em livro didático, mas viveram dentro da memória de pessoas que nunca esqueceram o que é ser tratado com dignidade quando o mundo inteiro autorizava o contrário. É disso que a FEB foi feita. Não só de batalhas e posições tomadas, mas de escolhas pequenas feitas por homens comuns, que produziram um respeito que atravessou décadas, fronteiras e idiomas. O que os pracinhas deixaram na Europa
não foi só uma bandeira fincada num mapa. Foi a prova de que é possível lutar com ferocidade e ainda assim não perder a humanidade no processo. E essa prova ficou guardada em caixinhas de madeira, em cartas com português de dicionário, e na voz trêmula de veteranos alemães que, 30 anos depois, ainda não sabiam explicar direito o que sentiram, mas sabiam exatamente quem tinham encontrado. Se essa história te tocou, compartilha agora, porque a memória dos pracinhas merece chegar em todo lugar onde existe alguém que ainda acredita que caráter importa. Comenta aqui de qual cidade e país você está assistindo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E antes de sair, vai até o comentário fixado. Deixei lá o link para o nosso conteúdo escrito com muito mais detalhes sobre a FEB, os pracinhas e as histórias que a história oficial não contou. Você não vai querer perder.